Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos. Querem saber o que foi notícia nesta terça-feira? Venham comigo. Sabe aquelas pessoas que passam nas casas para fazer a pesquisa do IBGE? Muita gente fica com receio, inclusive, de abrir a porta. Mas olha só o que uma delas escutou durante o trabalho. O morador fala, você é gracinha, você é bonitinha, imagina você sem um uniforme. E a esposa dele estava ao meu lado, escutou isso, não fez nada. É um desrespeito, né? E você, beneficiário do Auxílio Brasil, saíram as regras para o empréstimo consignado. Depois da chuva veio o calor de novo e não é só a gente que sofre não, né? A atenção tem que ser redobrada também com os pets. Alguns donos dão até dicas de como aliviar esse calor para os bichinhos. Coloco gelo na água, pego uva, congelo, boto a uva congelada dentro da água. Vamos começar o nosso jornal. Eu sou Viviane Costa, vai ser um prazer ter a sua companhia. Mais cedo, os bombeiros tiveram um trabalho para conter um enxame. As abelhas estavam atacando pedestres lá no setor de administração Federal Sul, que fica próximo ao prédio do Conselho Federal de Justiça. Os militares usaram um jato de água com que elas voltassem para a colmeia. 2 pessoas foram atacadas por essas abelhas. Uma delas levou várias ferroadas no rosto e no couro cabeludo e foi levada para a UPA de São Sebastião. A outra ficou sem gravidade. E você, beneficiário do Auxílio Brasil? Saíram as regras para poder fazer aquele empréstimo consignado. Mas tem que avaliar direitinho, viu, para ver se vai ser bom para você. Então, quem vai contar para a gente os detalhes é o Felipe Barcelos. Boa noite para você, Felipe. Explica para a gente aí, então, como é que vai ser essa regra para pegar um empréstimo. Oi, Viviane, boa noite para você, boa noite a todos que estão com a gente. Olha só, o beneficiário do Auxílio Brasil poderá pegar então um empréstimo consignado com prazo máximo de 24 meses para quitar o valor. Além disso, as parcelas não poderão ultrapassar 40% do que é repassado pelo auxílio, que hoje é de R$ 400, ou seja, os descontos mensais do contrato devem ser de no máximo R$ 160. Aí os juros também não podem ultrapassar 3,5%. O governo vai descontar mensalmente aí esse empréstimo. Assim, o beneficiário vai receber apenas o valor restante. A portaria do Ministério da Cidadania foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira e regulamenta aí, então, toda essa questão sobre empréstimos consignados para os beneficiários de todos os programas sociais, como o Auxílio Brasil. O objetivo do governo, segundo o próprio governo, né, é dar a essas famílias acesso ao crédito, já que a maioria não tem ainda acesso ao crédito na praça, e também dar uma oportunidade para que elas possam se reorganizar financeiramente. Bom, com a publicação, a medida já está valendo, cabe agora então às instituições financeiras organizarem aí seus sistemas internos para poder então já praticar essas negociações e os empréstimos. Uma boa notícia para essas famílias, mas que vale a pena aqui reforçar, como você bem disse aí no começo, é preciso muita responsabilidade na hora da contratação, né, Viviane? Porque senão isso tudo pode virar aí uma bola de neve mais para frente. É isso, Felipe. Na verdade, analisar direitinho ali, fazer as contas para não se endividar ainda mais, né? Obrigada, viu? E será enterrado nesta quarta-feira o policial federal Alberto Lago Rosa, de 70 anos. Mostrei para vocês aqui ontem esse caso, depois de dias incomunicável, na verdade de sábado até segunda, né? O corpo do idoso foi encontrado no apartamento onde ele morava, na 411 Norte, ontem pela manhã, pela síndica e pelo porteiro do prédio. A segunda delegacia de polícia da Asa Norte está investigando o caso. E uma padaria foi completamente destruída pelo fogo nessa madrugada, lá em Ceilândia. A suspeita é que o incêndio pode ter sido criminoso. A Camila ainda não teve tempo de calcular o prejuízo. A padaria foi montada em Ceilândia há 1 ano e já tinha conquistado a vizinhança. No local, há indícios de que o incêndio possa ter sido provocado por alguém. A suspeita é que o criminoso tenha entrado por essa porta, já que existem sinais de arrombamento. O caixa da padaria também foi revirado e o dinheiro que estava lá levado. Ainda não se sabe a dinâmica do criminoso no interior da loja, mas o fogo teria começado por volta das 3h30 da manhã. Eu acredito que seja usuário de droga ou esses moradores de rua. Tem uns que falam que a gente não dá pão, às vezes pede dinheiro, a gente não dá, eles ameaçam, então a gente vai te matar depois. O trabalho do Corpo de Bombeiros seguiu até o dia amanhecer.
Peritos do Instituto de Criminalística estiveram no local para tentar identificar onde e como o fogo teria começado. O caso está sendo investigado. E termina nesta sexta-feira o prazo para renovar as carteiras de habilitação que venceram em setembro do ano passado. Então, atenção, viu? O Senatran tinha estendido o prazo para regularização do documento por causa da pandemia. Se é o seu caso, é bom se apressar. O que é preciso fazer? A Vitória Mello conta pra gente. O processo de renovação começa com a coleta da biometria. O serviço está disponível em 15 pontos de atendimento do Detran e é realizado por ordem de chegada. Depois, o condutor precisa se dirigir a uma clínica credenciada para renovar os exames, pagar a taxa do serviço e aguardar a emissão do documento que será entregue pelos Correios no endereço cadastrado. O Senatran tinha estendido por 1 ano o prazo para a regularização do documento por causa da Covid-19. E esse prazo chega ao fim na próxima sexta-feira. Lembrando que é infração de trânsito gravíssima conduzir veículo com CNH vencida há mais de 30 dias. Os condutores estão sujeitos a multa de R$ 293,07 na carteira. Para condutores habilitados nas categorias C, D e E, é necessário ainda exame toxicológico. Dirigir com exame vencido também é infração gravíssima, com multa de R$ 1.467 e suspensão do direito de dirigir por 3 meses. Olha, este ano está sendo feito o censo pelo IBGE, aquele levantamento que ajuda os governantes, a própria população, a saber mais sobre como está o país, em qual que é o perfil do brasileiro. Mas muitas vezes os entrevistados se sentem inseguros, né? Só que tem recenseador reclamando que sofre também ao tentar fazer a pesquisa. Veja na reportagem. A cada 10 anos, eles vão às ruas e nas casas fazem uma série de perguntas. Quantas pessoas moram ali? Quantas crianças? Quem trabalha com o quê? A pesquisa talvez mais importante que a gente tem no país. Ele é importante porque é utilizado pelo governo federal, governo estadual, os governos municipais, como base para a elaboração de políticas públicas. Mas a Maísa não imaginaria que passaria como recenseadora por tantas situações constrangedoras. Já aconteceu um morador falar, você é gracinha, você é bonitinha, imagina você sem um uniforme, e a esposa dele estava ao meu lado, escutou isso, não fez nada. E não é só isso. As pessoas confundem muito o censo com questão de política. Acho que a gente vai fazer perguntas sobre se você é a favor ou não, vai ficar fazendo panfletagem de certo político que está aí. Só que não é bem assim, a gente não faz essas perguntas. Já são pelo menos 152 casos de recenseadores que, com as dificuldades para realizar a pesquisa e os atrasos nos pagamentos, acabaram desistindo de trabalhar e passaram a procurar outras ocupações e concursos. E fiquei pensando em desistir, só que a gente pensa assim, é um trabalho muito sério. O IBGE, responsável pelo censo, alerta a importância de responder direitinho cada pergunta da pesquisa. Se tiver com dúvidas sobre a identidade do recenseador, vai o alerta. O crachá e o colete ele é obrigatório. E ele também vai estar com um aparelhinho, né, na mão que a gente chama de dispositivo móvel de coleta. Então ele vai estar com esse dispositivo onde ele registra a pesquisa. Quando não encontra os moradores, os recenseadores deixam um aviso com matrícula, nome e telefone para que os moradores entrem em contato. Bom, gente, trabalho importante, né? Tem que ser tratado com muito respeito a esse pessoal. E aqui no DF, as forças de segurança vão acompanhar os 610 locais de votação no próximo domingo. E um centro de monitoramento todo informatizado vai acompanhar as eleições aqui e em todo o país. Suane Guerreiro foi até lá. Mostra pra gente como vai funcionar, Suane. Oi, Vivi, muito boa noite a você e a quem nos acompanha. O Centro, então, Integrado de Comando e Controle começou a operar ontem aqui em Brasília, nesta sala que fica dentro da Polícia Rodoviária Federal. E aí a gente pode ver que estão aqui dentro representantes das 27 unidades federativas, inclusive do Distrito Federal. Além disso, também estão aqui representantes de outros órgãos. A gente tem aí Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, dentre outros órgãos
órgãos aí que vão participar também desse processo de monitoramento de casos e incidentes durante as eleições, no primeiro e no segundo turno. E aí, juntamente, né, com essas forças policiais, eles vão monitorar crimes eleitorais, incidentes perto de locais de votação, locais de apuração, também nas vias públicas e onde haja qualquer aglomeração, como em estações de metrô, na rodoviária do plano piloto, dentre outros pontos aí que podem gerar qualquer ameaça a esse processo eleitoral. E aí eles vão ter essas informações de cada estado, que eles vão compilar a todo momento, e essas informações vêm então para esse painel. Nesse painel a gente pode ver, por exemplo, os casos de crime eleitoral em cada estado. Inclusive, uma informação aqui do Distrito Federal é que até agora a Polícia Federal já abriu pouco mais de 40 inquéritos desde julho, tratando de crimes eleitorais. E aí, então, tudo isso é para garantir mais segurança, não só aos eleitores, como também quem vai trabalhar nessa eleição e vai transitar ali nos arredores dos locais de votação. Vivi, é com você. Obrigada, Soane. E você sabia que nas eleições o voto das pessoas analfabetas é facultativo? Pois é, e a inclusão deles no processo eleitoral demorou mais de um século. Mas tem gente que, mesmo não tendo obrigação, faz questão de exercer esse direito. Para cerca de 66 mil brasilienses, uma ação simples, como pegar um ônibus, por exemplo, pode ser um desafio. Essa é a parcela da população considerada analfabeta na capital do país. Tem dia que eu penso assim, se eu soubesse ler seria bem melhor. Para esse público, até mesmo exercer o direito de votar parece ser mais difícil. O voto dos analfabetos, inclusive, não é obrigatório. Mesmo assim, segundo o Tribunal Regional Eleitoral, 17.588 moradores do DF considerados iletrados se cadastraram para ir às urnas no dia 2 de outubro. No auge da fama da Legião Urbana, Renato Russo cantava em meio a uma letra destinada a celebrar a estupidez humana que era preciso comemorar o voto dos analfabetos. Talvez sem saber, estava participando de um debate que durou mais de 100 anos, já que esse público só foi autorizado a votar a partir das eleições de 1985. Acho que sim, a Constituição brasileira ela deveria permitir também que o voto dos analfabetos fosse obrigatório, tal qual é para os demais cidadãos, porque isso ainda representa uma espécie de divisão dos cidadãos em duas classes. Aqueles que são escolarizados e para os quais o voto é obrigatório, e do analfabeto, que o voto é facultativo. Especialistas avaliam que o voto dos analfabetos tem o mesmo valor dos demais, mas que a alfabetização se faz necessária para que se desperte também um pensamento crítico nesse cidadão. Isso impacta no processo eleitoral, na escolha dos candidatos e candidatas que vão pensar as políticas públicas, inclusive para esse público, né, no nosso país. Mesmo não tendo obrigação, a dona Zaneide faz questão de votar desde a época em que os votos eram feitos em cédulas de papel. Era na caneta, né, que a gente tem que riscar aquele xizinho, né? Então eu levava minha colinha e dava certo. E agora com as urnas eletrônicas melhorou 100%. Mas o eleitor que não sabe ler, não conseguir digitar na urna, a Justiça Eleitoral permite que ele tenha um acompanhante dentro da cabine de votação. Vamos para o intervalo, é bem rapidinho, me espera que eu volto já. E mais de 14.200 doses de Coronavac infantil chegaram ao DF. A vacinação das crianças vai ser retomada amanhã. Depois de quase 2 meses sem a vacinação para esse público, finalmente as doses chegaram e foram distribuídas nesta tarde para mais de 60 postos de saúde. A partir de amanhã, a vacinação para crianças de 3 e 4 anos vai ser retomada. A imunização para esse público estava suspensa desde agosto por falta da vacina e apenas 564 crianças completaram o ciclo de 2 doses. Para vacinar seu filho, basta levá-lo em um dos postos e não esquecer a caderneta de vacinação. Você pode conferir a lista completa dos postos no site da Secretaria de Saúde. Vamos para o intervalo, bem rapidinho, eu já volto.
Depois daquela chuva da semana passada, o calor voltou, né? E com ele é preciso redobrar os cuidados com a hidratação, mas dos pets também. Depois de brincar, o Apolo vai direto beber água. É hora do refresco. A chuva amenizou a seca, mas as temperaturas continuam altas. E não é só a gente que sofre nesse calorão. Os bichinhos também sentem. Bem prostrados, deitados no chão com a linguinha assim para fora, bem, com muito calor, muito quente. Não querem brincar, eles ficam bem abatidos. Áurea tem 2 cachorros e 2 gatos. A servidora pública oferece fruta congelada aos animais e um bom banho de mangueira. Além de trocar a água dos cachorros pelo menos 3 vezes ao dia, a Áurea ainda coloca pedras de gelo dentro da vasilha. Medida simples, mas que ajuda e muito a amenizar o calor dos animais. Coloco gelo na água, pedras de gelo, faço gelo de água de coco, ponho dentro também. Pego uva, congelo, boto a uva congelada dentro da água. Este veterinário explica que nesta época do ano, muitos animais sofrem de hipertermia, que é a elevação da temperatura corporal. Por isso, um ambiente fresquinho e ventilado faz toda a diferença. Para tentar amenizar um pouco essas alterações, é interessante sempre manter um ambiente sombreado que o animal tem acesso. Para evitar lesões em pés e mãos, evitar passear com os cães no horário que o sol está mais quente. A tosa pode ser uma opção, mas é importante conhecer o seu animal. Isso aqui é filho, né? Igual filho. Tem que cuidar muito dos bichinhos, né, gente? Até eu estava tomando água depois dessa reportagem. Olha, obrigada pela sua companhia, viu? Eu te espero amanhã, no mesmo horário, às 7h20 da noite. Um beijo. Tchau, tchau.